Caçada implacável dentro da Suprema Corte Federal, vulgo STF. Existe um consenso que dentro da corte, algum indivíduo muito próximo, que sabe muita coisa, está traindo. No ponto de vista deles, é um traidor. No nosso ponto de vista, é um grande herói. Esse indivíduo, muito provavelmente, está há bastante tempo na corte, pode ser até um ministro, e ele sabe de muita coisa. Ele conhece o laranjal, ele sabe de muitas laranjas, ele conhece fantasmas, se é que você me entende, ele conhece empresas que estão em tal lugar e falam que serve para uma coisa e serve para outra coisa. Ele conhece paraísos fiscais, contas ocultas, volumes financeiros, da onde vai para onde vão, como que alguns indivíduos da sociedade brasileira ocultam patrimônio, e neste exato momento, esse herói ou traidor, dependendo do seu ponto de vista, ele está reorganizando a casa. Ele só está aumentando o grau de pressão. A narrativa e a cena que a gente pode imaginar, na minha humilde concepção que está acontecendo nesse exato momento, é mais ou menos essa. Chegou um indivíduo A para algum outro indivíduo da corte e falou assim: amigo, a gente tem que redirecionar a corte para a democracia, por isso, isso, isso. Se isso não acontecer, a gente vai ser muito pressionado e não é você que vai cair, que faz essas maracutaias. Não é você que vai pagar esse preço. Eu também vou pagar o preço. Você está colocando a mão grande, você está pegando 100, 200, 300 milhões. Eu tô pegando 1, 2, 3 por mês ali, tô muito feliz, eu tenho uma boa casa, eu consigo fazer viagem internacional com a minha família tá ganhando muito dinheiro também, porque cada um eu achei um esquema ali para colocar, mas não, eu não tô surrupiando o país para quebrar e fragilizar a economia. E um asterisco, eu não estou defendendo esse indivíduo, tá? Não estou defendendo, não tô falando que ele é santo. Tô falando que como que deve estar mais ou menos sendo a conversa, porque eu não acredito que tem santo ali não, tá? Santo tá na igreja e já morreu. A galera que tá ali não tem ninguém santa. Mas tem pessoas que pensam em sua longevidade e a sua liberdade. Então no meio dessa conversa, provavelmente, o outro ministro que tá com a mão grande falou: meu amigo, vá sentar lá, Cláudia, fica quieto aí que eu não vou fazer porcaria, eu mando nesse país, e se você falar muito, dou 2 tapas na tua cara. Foi mais ou menos isso. Aí esse ministro, como um estrategista, não sei se é ministro ou não, tá? Algum indivíduo está fazendo isso, porque eu vou te mostrar uma sequência aqui que é, na minha cabeça, é irrefutável com alguma coisa nesse cenário tá acontecendo pelas jogadas, tá? Porque você vê uma jogada pra frente, o outro dá uma jogada. Parece até um jogo de xadrez. Cada um tem sua vez e todo mundo utilizando o mesmo tabuleiro que é a mídia, tá? Isso aqui é o que a gente consegue ver. Nos bastidores, o negócio deve estar muito mais quente, pegando fogo, dedo no olho e gritaria. Ou seja, nessa conversa, o ministro não aceita. Os indivíduos que colocam a mão grande não aceitam regredir. Mas esse outro falou: então tudo bem. E aí ele começa a mandar em direta, soltando vídeo, soltando documento, informando localização de empresa, informando relações estranhas, soltando contratinho milionário. Tudo isso você tem visto. E você também tem visto que é uma sequência. Não é uma história isolada. Não é um rios, não é um fato isolado. É uma história. A gente está acompanhando literalmente uma história, uma narrativa, um enredo, um roteiro, que eu já utilizei em outros vídeos. É literalmente um roteiro. Vou citar alguns pontos para vocês terem essa noção de roteiro. Temos lá, contratinho da esposa do Moraes, depois resort do Toffoli, depois casinha humilde do irmão do Toffoli, depois veio mais o quê? Veio um monte de coisa, tem lá o barco do Toffoli, tem o André Esteves chegando de avião, de helicóptero, ou seja, tem uma sequência gigante e não parou. Hoje mesmo, nesse exato momento, saiu mais coisa que eu vou mostrar pra vocês. E tudo isso em um enredo de pressão. E o que tá acontecendo com a corte? A corte sai 2 matérias. Vamos lá. Matéria 1. Ministros do Supremo querem afastamento do Toffoli. Manchete real, vou mostrar pra vocês. O outro. Ministros do Supremo não aceitam afastamento do Toffoli. Como assim? Tipo, alguém tá errado. Porque falou ministros. E vou até ser mais preciso, tá? Maioria dos ministros não vai permitir afastamento do Toffoli. Maioria dos ministros aceita e entende que afastamento do Toffoli é necessário. Mas não tem como ter 2 maiorias, você compreende comigo? Ou seja, não é a maioria em nenhum dos 2 casos. É um interlocutor, eu já falei pra vocês quem é o porta-voz de cada um que eu vou mostrar. Mas nesse exato momento eles estão com muito medo, porque esse traidor barra herói, ele tem muita coisa na manga pra soltar. Tem muita coisa. E está aquecendo. E aí nesse enredo todo, que aí acaba de ferrar os caras, tem isso aqui, ó. Vamos ler essa parte aqui, ó. Nicolas, aquele que conduz o povo à vitória. Antes de começar, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, que a gente vai começar com o pé
direito, obviamente. Então, por favor, meu amigo, faça isso aqui, que é totalmente gratuito, você curtir, se inscrever. Isso é de suma relevância para o YouTube entender a relevância desse conteúdo e distribuir para mais brasileiros. Quanto mais brasileiro informado, você sabe, menos voto pro Lula. Então, você entendeu esse enredo? Antes de começar, eu tenho que te fazer o meu convite aqui para entrar no grupo do WhatsApp de promoções. O que é esse grupo e por que ele tem promoções de 50% a 70%? Os nossos varejistas aqui no Brasil, eles não possuem, eles estão com dificuldade para vender, porque a economia está uma grande porcaria. Nesse caos de economia, você consegue comprar, por exemplo, uma televisão de 55 polegadas, que seria R$3.000 por 1908, qualidade. E tudo isso são coisas de marca, tá? Não é coisa de sem marca, não é coisa quebrada, ó. R$300 por 166. Por que existe o desconto? Existe o desconto porque a economia tá uma bosta. Vou ser direto com vocês. Tênis da fila de R$400 por 170. É marca, é coisa original. Tudo que a gente coloca lá, a gente tem a preocupação de verificar se é original. Então tem muita gente falando, eu não sei se esse produto é original. Entendam, pessoal, que se você não compra esse produto com recorrência, os produtos mudam a fabricação, eles estão reduzindo a qualidade, porque está tendo inflação. E se você passa o preço, você não consegue ter, não consegue vender. Então tem produto caindo de qualidade. Então verifica até na loja, você pode até comparar. Se você comprou o produto, vai na loja e vê o original, vê se parece ou não. Porque os que me falaram, eu verifiquei, é original, é igual o que tá na loja oficial. Mas se tiver algum que a gente erra e mande equivocado, manda pra gente que a gente corrige, não tem o menor problema com isso, tá? A gente sempre verifica, a gente só manda site oficial, mas pode acontecer. Até agora não teve nada que a gente mandou que seja falso, realmente. A gente verificou todos os pontos que a galera trouxe pra gente, então vale muito a pena pra você economizar. O link tá aqui na descrição, também fixado no primeiro comentário, e também você pode acessar o QR Code. E agora, vamos começar com o pé direito. Isso aqui é o principal ponto que eu gostaria de falar com vocês, tá gerando um desespero completo. Foi o tema do primeiro vídeo de hoje, que é a questão dessa caminhada. Eu não sei se essa imagem é real. Eu acho que não é real. Eu acho que essa parte aqui do início é real, mas essa parte atrás aqui não é real. Acho que isso aqui é IA. Isso aqui foi o Nicolas que postou. Já está com 1,3 milhão de curtidas. E a grande realidade é a seguinte. A gente está vendo uma revolução e eles estão completamente desesperados. Floriano, por que você está falando que eles estão desesperados? PT pede à Polícia Rodoviária Federal para interromper caminhada de Nicolas Ferreira. Isso saiu dia 22, ou seja, ontem à noite saiu. A Polícia Federal ainda não se manifestou, não acredito que vai ter coragem para parar, não acho que vai ter coragem. Eu mostrei no vídeo hoje mais cedo, o Moraes está querendo culpar o Nicolas por não ter soltado o Bolsonaro e tudo mais. Não podemos ficar contra o Nicolas, não faz sentido. Quem tem o poder de manter a prisão? O STF, para ser mais específico, o Moraes. Quem tem o poder de soltar? O Moraes. Então ele falar, eu não vou soltar por causa disso? É um viés, porque ele quer fazer você brigar com o Nicolas. Não faz sentido. O Nicolas está usando a liberdade dele, isso não deveria influenciar o Supremo. Se está influenciando, só mostra que a nossa corte é uma grande porcaria. Perfeito? E agora, por que o desespero dele está tão grande? Por causa disso aqui, ó. Presta atenção. 4 anos, a gente vai provar que o salário mínimo tem que aumentar todo ano. A gente vai provar que ninguém tem que ficar 4 anos na fila do INSS. E a fila tá no seu recorde. Isso aqui é uma grande vergonha, meus amigos. Isso aqui é uma grande vergonha. Por que eu mostrei isso aqui pra vocês? Porque isso aqui vai ser eleição. Como que uma anta dessa vai ganhar a eleição? Eu tô aqui no Nordeste, eu tenho conversado com muita gente e eu não achei nenhum grande defensor do Lula. Como assim, Floriano? Você vê que o cara tem uma afeição pelo Lula, mas não é aquela defesa, sabe, fanática. Às vezes você encontra uns fanáticos, ele vai defender colocando o pé nas costas e sambando com o pé só, entendeu? Isso realmente acontece às vezes. Eu não encontrei. E eu tô, teoricamente, no miolo da galera, no centro do PT, no centro da esquerda. E eu não encontrei ninguém fanático. O pessoal que tende à esquerda, ele fala, não, eu gosto da esquerda, mas realmente o Lula tá complicado, eu tenho que admitir. Eu gosto da esquerda, mas realmente tá complicado. Então, esse cara já não tá satisfeito. Talvez até ele vote no Lula, mas se você converter o voto desse cara para outra pessoa, que seja mais do centro, que seja mais, que não tenha uma ligação com o Bolsonaro, por quê? O Bolsonaro querendo ter uma, essa galera não votaria, tá? No Bolsonaro eles têm uma rejeição muito grande, mas essa galera tá flexibilizando, cada vez flexibilizando mais. E talvez a gente consiga até converter esse voto para um Flávio Bolsonaro da vida, para uma Michelle Bolsonaro da vida, caso o Lula continue escalando as porcarias. E pode acontecer isso principalmente por causa da questão do Eubank. Muita gente está perdendo dinheiro com o Eubank. Muita gente aqui do Nordeste, já se fala em 6 milhões de pessoas, tem gente que fala 12 milhões, no Google você pesquisa 12 milhões, mas a Globo falou em 6 milhões. Talvez o número da Globo seja mais certo, não sei. Mas de qualquer forma é um volume exorbitante e 2,5 milhões dessa galera é de Bolsa Família. São pessoas que você ficar um mês sem o dinheiro realmente vai fazer falta. É a diferença de comer e não comer. Algumas dessas pessoas, não estou falando todas. Perfeito. Agora presta atenção como que tá
como que tá vindo quente a questão do Toffoli? Reportagem do jornal Estado de São Paulo revelou que a sede de uma empresa de 2 irmãos de Toffoli, José Carlos e José Eugênio, que foi dona de um hotel à beira de uma represa em Ribeirão Claro, no Paraná, o Resort Itaiaiá, funciona nesta casa. O Estadão foi ao endereço da empresa chamada Marides Participações, registrado na Junta Comercial de São Paulo. Lá encontrou uma casa de 130 metros, onde José Eugênio... Ou seja, a Globo está repercutindo a grande fraude, maracutaia, fantasma, laranja, como vocês quiserem referir. Mas é importante que existe uma união da mídia. Isso é muito importante todo mundo saber. Agora, eu vou trazer uma mídia esquerdista, que vocês sempre me criticaram. Floriano, por que você traz tanto essa mídia? E agora faz muito sentido a gente trazer, porque a gente vê o contraste óbvio do que eles falavam antes do que eles estão falando agora. Presta atenção que essas colocações são muito boas, tá? A ação do Toffoli tá ficando insustentável. Insustentável. Insustentável, tá ficando... Insustentável. Cada dia que passa, aparece um fato novo que torna pior a situação dele em relação ao Banco Master, mas também começa a ameaçar a permanência do ministro na corte, no Supremo Tribunal Federal. Porque toda a história da família dele envolvida com esse resort é uma história muito cheia de perguntas, mais perguntas do que respostas. E o ministro está extremamente exposto. A Polícia Federal não encontrou até agora, a gente não viu até agora nenhuma ligação do José Carlos Bacelar, que é o deputado que com o Banco Master, e esse deputado é aquele que, por causa de um documento relacionado a ele, a defesa do Daniel Porcaro pediu para o caso ficar no Supremo, e aí o caso acabou caindo no colo do Toffoli. Quando chega, o que é... Presta atenção nisso, não está achando essa ligação. Essa é uma das saídas que eu estou tentando encontrar, que em vez de tirar do Toffoli, tira da instância, ou seja, coloca a primeira instância de novo e não fica no STF. Essa é uma das soluções que está sendo tecida para aliviar a pressão. E sim, tá tendo muita pressão. Acontece normalmente no Supremo. Chega uma investigação lá, por causa de um deputado, por causa de um senador, né? Que lá eles têm prerrogativa de foro por função. Chegou o caso lá, esse deputado não tem mais a ver com essa história, você tira o deputado da investigação. Não tem mais nenhum deputado, mais nenhum senador, você manda o caso para a instância a qual ela cabe, normalmente para a primeira instância, pode ser para um tribunal regional federal, pode ser para STJ, o caso sai do Supremo a partir do momento que não tem mais o envolvimento daquele investigado. A gente está vendo uma situação que está se arrastando há 3 meses, 2 meses talvez, e o Toffoli está sentado com a relatoria desse processo por causa de um deputado que aparentemente não tem a ver com o rolo do Banco Master. Então, neste momento, tá muito gritante. Amigos, a gente tá assistindo uma revolução. Como assim, Floriano? O UOL é de esquerda, o Globo é de esquerda. O que tá acontecendo? Revolução. Golpe de poder. Na história de Roma sempre aconteceu. Na Idade Média, vários reis foram liquidados, executados pelos seus próprios familiares. Amigos, o poder é sedutor. É muito mais inteligente você ficar nos bastidores, controlando a marionete do poder, do que literalmente ter a sua cara a tapa. Poucos foram os indivíduos que não foram executados ou o poder não corrompeu a sua própria alma, culminando em um grande fracasso em algum momento. Eu li, e estou terminando de ler, até tenho que voltar a ler de forma mais intensa, a história do Napoleão, da última guerra que ele perdeu na Rússia. E você percebe, até a sinopse do livro é muito boa, você percebe, essa aqui eu estou parafraseando a sinopse, você percebe a genialidade de um grande vencedor, um grande herói das guerras, fraquejando perante a realidade. A ilusão para não aceitar a derrota. E aí durante o livro ele vai colocando vários pontos e até que cai a ficha do Napoleão. E aí você percebe como que o poder e a sequência de vitórias e você se cercar de indivíduos que ficam, perdoe a palavreado, te lambendo, prejudica a sua capacidade de ver a realidade. E o Napoleão perdeu por causa disso. E todo esse livro é narrado por um indivíduo que estava do lado dele. Então tem um momento que eles estão voltando, meio que fugindo assim, que da derrota da Rússia. E eles ficam, acho que uma semana, não sei quanto tempo, de uma carruagem voltando para a França. E aí tem várias conversas do Napoleão com esse indivíduo e ele vai colocando em cartas. E essas cartas são a base desse livro. Aí você vê cada coisa, fala, caraca, como que ele era frio. Que ele sai da derrota, ele aceitou a derrota, depois que ele literalmente perdeu, ele aceita a derrota, ele já começa a pensar, cara, beleza, eu tenho que retomar a França, porque saiu um boato que ele tinha morrido. E tudo isso você começa a entender que faz parte do jogo do poder. Então você tá no poder, é você ter um alvo nas costas. Um exemplo muito claro que aconteceu agora é o Maduro. Ele foi traído por todos os seus parceiros, pelo que parece.
Pagamos mais de R$500 mil para que seguranças acompanhassem Dias Toffoli nas suas viagens. Isso aqui é uma parte que ninguém tá falando, tá? Mas os seguranças do Toffoli ficaram dentro do Taiaiá e o STF, algum centro de custo, pagou os seguranças do Toffoli para ficar no próprio hotel do Toffoli. Ou do irmão do Toffoli. Nepotismo, talvez? Interessante, não é mesmo? Interessante. Ao resort que supostamente estaria ligado ao escândalo do Banco Master. E só para te deixar mais inconformado, é comum a gente pagar viagens para seguranças acompanharem os ministros do STF. Por exemplo, em 2024, o próprio Dias Toffoli foi para a Inglaterra assistir o final da Champions League. O STF, através dos nossos impostos, gastou R$39 mil pro Bambambam ter um segurança acompanhando ele. Para quem tá pedido, o ministro do STF, Dias Toffoli, é o responsável, é o relator pela investigação do Banco Master. E o principal ponto é que o Dias Toffoli negou a prisão preventiva do Daniel Forcaro, o principal nome desse escândalo bilionário. Esse resort que eu falei pra vocês no começo do vídeo, inclusive, é dos familiares do Toffoli, e foi ali encontrado um monte de maquininha de jogo de azar, como se fosse um cassino. E ele está associado a um fundo de investimento que está ligado ao Banco Master. O principal não é isso aqui todo mundo sabe. O principal é, a gente tem uma direção clara de que ele estava recebendo dinheiro de diária de segurança em hotel da própria família. Isso é nepotismo, isso é crime. Consegue compreender como tem uma sequência de crime? Ah, mas o cassino tem como ser caracterizado como intervenção. É outra característica, não é crime literalmente. Só se tiver alguma atividade literalmente de cassino, não sei como que define, mas eu vi um advogado falando isso. Perfeito, essa parte ele consegue safar. Mas a questão das diárias, ou seja, ele estava indo para um lugar onde os advogados pagavam, os seguranças ficavam no hotel dele mesmo. Ele pode ser, esse hotel é dele, não é dele? Isso aí é crime grave. Isso é crime grave. Essa parte aqui a gente já sabe, já tá na luz do dia e nada aconteceu ainda. Mas isso aqui dá uma viabilidade mais fácil para um processo, é mais difícil você arranjar desculpa, pelo menos na minha análise e na análise de alguns advogados. Perfeito, saiu isso, olha que interessante essa parte. Vídeo mostra André Esteves e pastores em encontro com Toffoli em resort. Eu já mostrei esse outro vídeo, não vou mostrar o vídeo de novo, você volta lá e assiste se você quiser, mas eu gostaria de colocar essa informação, porque isso faz parte da sequência. Você tá vendo a sequência de coisas que tá acontecendo, né? É informação atrás de informação, como se fosse uma grande historinha. E essa informação do André Esteves sai logo após dessa narrativa começar a rodar a mídia. Eu já tinha falado pra vocês, André Esteves está trabalhando nos bastidores para não deixar o Forcaro e o Banco Master impune, porque os bilhões que vão ter que ser realocados no FGC, quem vai colocar vai ser o BTG, Itaú e Bradesco, que são os grandes distribuidores de CDB do Brasil. Perfeito? Beleza, agora vem. Presidente do BTG diz que Brasil é a Disneylândia das fintechs. Olha só. Isso aqui ele disse em Davos. Eu vou ler a matéria para vocês. O presidente do Conselho do Banco BTG afirmou no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, que o Brasil é uma Disneylândia para as fintechs e que seu mercado financeiro precisa de melhor regulação. A declaração foi feita durante um debate sobre o setor bancário. No Brasil, a infraestrutura digital progrediu muito rapidamente. É uma Disneylândia para as fintechs, porque temos essa infraestrutura, não temos a melhor tecnologia do mundo, mas a nossa sociedade, que sofreu no passado com inflação, aprendeu a ser muito ágil nos pagamentos, declarou. O que é ser ágil nos pagamentos? Você recebeu o seu pagamento, você investe, você faz alguma coisa rapidamente. Ou seja, se você tem uma fintech, você acelera, você cai o pagamento, você coloca em algum CDB, alguma coisa para investir. O banqueiro cuja participação no fórum foi registrada por veículos como o Jornal, o Estado de São Paulo e CNN Brasil, afirmou que o país possui um ambiente bancário mais agressivo que o dos Estados Unidos, com uma evolução que definiu como acelerada. Nesse contexto de forte expansão e inclusão digital, Esteves defendeu que é necessário uma regulação mais robusta, inclusive para proteger os cidadãos de cyberataques e fraudes financeiras. Ele afirmou que, com os mesmos riscos que bancos, fintechs deveriam ser submetidas às mesmas regras. Isso aqui é um discurso para a própria camisa, mas que agora com essa sequência de quebra faz muito sentido, né? Vamos ser sinceros, faz muito sentido, porque as fintechs estão conseguindo ser caminho de lavagem de dinheiro, estão conseguindo dar grandes golpes no FGC, como a gente tem acabado de assistir, e aí vem o Esteves e lança isso, reforçando esse discurso é o discurso oficial. Isso aqui é público, isso aqui é meio que boato, mas esse discurso se associa ao boato. Ou seja, faz total sentido que isso seja verdade. Perfeito? Fechou essa enseada. Ou seja, aqui a gente tem uma sequência de fatos e dados muito alinhadas com uma evolução de pressão. O herói, o traidor, está pressionando algum indivíduo e aí ele falou, cara, solta a corda. O cara não solta, aí você vai lá e dá uma paulada na mão, não soltou. Aí você vai lá e dá outra paulada até ele soltar, você vai aumentando a pressão. E a pressão está aumentando muito acelerado. Aí vem o Fachin
Fachin diz a ministros do STF que código de ética não é ideia dele, mas demanda da sociedade. Medo da sociedade. Vocês estão conseguindo entender isso? Ah, mas o Fachin defendeu o Toffoli. Ele defendeu, mas ele tá com medo, meus amigos. Tem uma marcha, Marcha da Liberdade, Caminhada da Liberdade, eu falei Caminhada da Esperança, me corrigiram. Eu também falei uma informação errada no outro vídeo, eu falei que era 400 km, é 240 km, tá bom? Que o Nicolas tá percorrendo, perdão pelo equívoco, muita gente me corrigiu nos comentários, não tem problema, sempre que eu errar alguma coisa podem me corrigir, tá? Ou seja, aqui temos essa pressão acontecendo, do próprio Fachin admite que é a demanda da sociedade, e tem aí a caminhada da liberdade muito grande. E aí vem esse tipo de discurso, que isso aqui é basicamente, na minha interpretação, é uma mensagem desesperada de algum ministro. Eu suponho que seja o que falta cabelo. Presta atenção. O ministro Toffoli não sai. Sai. E o pior, o ministro Luiz Edson Fachin vem apregoando ter ali uma maioria, uma base forte para poder fazer valer o código de conduta dele. E eu pergunto honestamente, que código de conduta? Ninguém conhece. Não há texto, não foi apresentado, nem aos integrantes do Supremo Tribunal Federal. Os ministros jamais permitiriam que um deles fosse afastado de ofício pelo presidente do Permitiria sim, mulher. Se o couro arder, cerca aquele STF com as 5 milhões de pessoas, com umas plaquinhas, abaixa o ministro, ou o ministro desce ou sobe. Vamos ver se o ministro não sai, pô. Tá maluco? Calma aí, vamos seguir. Isso aqui é discurso desesperado, todo mundo percebeu isso. Isso aqui é desespero puro, mas vamos continuar que fica melhor. Olha só. Ministros do STF defendem envio do caso Master à primeira instância, como saída honrosa para o Master. Ó, o discurso da Daniela. Nunca deixará, a gente não, aí precedente, não sei o que, e pá. E aqui vem, não, vamos descer para a primeira instância. Tá entendendo como que é antagônico? Ou seja, cada ministro tá falando uma coisa pra tentar falar com o seu público. Nem sei qual que é o objetivo, tentar permanecer mais no poder? Não sei. Agora, vem outra colocação da Dani Lima. Segura essa. Você percebe que são colocações desesperadas, desequilibradas. Presta atenção. O ministro Luiz Edson Fachin tem uma filha. A filha dele tem 2. Agora começa o ataque dentro da corte. O Fachin quer passar o código de conduta. Aí a gente fala, vamos atacar o Fachin. E aí a Dani Lima tá atacando. Só que você entende o seguinte, só tem a Dani Lima de porta-voz. Não tem outro porta-voz do STF nesse momento. Não existe. Eu não conheço. Se você tiver outro porta-voz relevante, por favor, não pega o Zezinho da esquina. Se tiver outro porta-voz relevante de alguma órgão de imprensa relevante, me manda. Que eu não achei. A única pessoa que tá passando o pano hoje no Brasil, relevante, em canal relevante, que tem projeção de voz, é a Dani Lima. Não tem outra pessoa. Presta atenção. Uma delas é médica e a outra filha é advogada. A filha do ministro Luiz Edson Fachin advoga em cortes superiores? Sim. A filha do ministro Luiz Edson Fachin advoga em processos que envolvem inclusive recursos públicos em cortes superiores? Sim. Aonde você encontra um processo da filha do ministro Luiz Edson Fachin? No Superior Tribunal de Justiça. Quem ela representa? A Itaipu Binacional, que é da onde? Do Paraná. Estado de quem? Do ministro Luiz Edson Fachin. Olha aí, você troca dedo no olho, vocês perceberam, né? É dedo no olho do outro, ó. Isso aí é o Moraes atacando o Fachin atacando o Moraes, pô. Eu tô especulando que é Moraes, né? Moraes não assinou essa mensagem, eu tô especulando, vamos seguir. Quanto ganha ou quanto paga a maior geradora? Eu te digo que paga muito menos do que 120 milhões. Isso eu digo, isso eu confirmo, com certeza. E é possível descobrir porque a Itaipu provavelmente tem uma linha ali de despesas com advogado. Binacional, inclusive. Não sei. Gostaria de ter esse contrato na minha mão. O que ela tá fazendo aqui? Ela tá especulando que o contrato da filha do Fachin é tão grande quanto a filha do Fachin é tão grande quanto da esposa do Moraes. Não vem isso na sua mente? Me responde isso. Vem isso na sua mente? Na minha mente fica claro. Só que eu tenho certeza que a filha do Fachin não ganha nem 10% do que o contrato do Moraes. Não é 10 milhões? Claro que não. Que passivo tem uma hidrelétrica? Não é uma empresa com muito passivo. Se fosse um banco, possivelmente um banco, Itaú, um Bradesco, tem muito passivo. Se fosse uma empresa de aviação, tem muito passivo. Itaipu, geradora. Quem são os clientes? Os clientes são as distribuidoras, não é o público final, a distribuidora. Não tem tanto passivo pra gastar tanto com advogado, entendeu? Ah, mas tem a galera que é demitida, trabalhista. Vai ter um trabalhista ali, mas não vai ter uma mega, ultra. Especulação minha, posso estar equivocado, tá? E ela aqui faz uma inferência, como que é gigante, vão gastar muito com direito. Não, depende do modelo de negócio. Ou seja, é uma inferência maldosa. Isso aqui é maldade. O nome disso sabe o que é? Desespero, meus amigos. Desespero. Mas vamos seguir. Dani Lima vem falando. Por que eu tô colocando uma sequência da Dani Lima? Porque ela está sozinha nessa defesa. O problema para essa narrativa de Daniel Borcaro fazer delação premiada, que tá numa reportagem do Fábio
ser a peão de hoje, inclusive, né? A lei da delação... Isso aqui eu mostrei na live. Pessoal, eu acho que eu esqueci de falar. Live hoje depois das 8, tá? Depois das 8 da noite teremos live. Ontem a gente bateu a meta, ou seja, hoje a gente vai ter live. Isso aqui eu mostrei na live de ontem, só vou deixar o iniciozinho, só pra você pegar a temperatura e seguir, pra pegar todo mundo no mesmo enredo. A premiada deixa muito claro quem pode fazer acordo de delação. Todos os envolvidos numa cadeia criminosa, menos o chefe dessa organização criminosa. Ela quer colocar o Vorcaro como chefe, mas os investigadores já sabem que o Vorcaro não é chefe. Isso aqui é uma forma de recusar a delação do Vorcaro, beleza? Isso aí saiu ontem essa notícia, e essa notícia aqui que eu vou mostrar saiu depois dessa. Ou seja, tem a mesma notícia de canais relevantes, CNN, aquela ali é a UOL, são canais relevantes com projeção, não tô falando que são confiáveis, projeção, tem distribuição. Agora vem a CNN e fala o contrário, fala que o Vorcaro está engatilhando uma delação. Presta atenção. Calma aí, deixa eu soltar. Dentro de partidos da oposição, ele circulou ativamente junto a muitas figuras que também têm muita influência dentro da política brasileira. Então, esse contexto gera aí esse clima de apreensão em relação a uma possível delação. Daniel Vorcaro está trabalhando ali com um exército de advogados, contratou escritórios renomadíssimos para cuidarem da sua defesa e nada vai ser feito ali de atropelo, de sobressalto, e sim numa estratégia muito bem desenhada por advogados que estão muito acostumados a lidarem com grandes crises como essa. Ainda assim, a ideia de uma delação é algo que pode dar uma dimensão muito maior para esse caso, na avaliação inclusive de fontes internas ali do Banco Central, que foi peça-chave fundamental aí desse processo de liquidação do Banco Master, justamente porque identificou essa fraude multibilionária já antes mesmo de se iniciar a discussão a respeito de uma possível venda para o Banco Victor, aquele episódio ali que resultou mesmo na prisão de Daniel Vorcaro. A gente está falando de algo que se arrasta desde os primórdios da negociação com o BRB. Ou seja, aqui está reforçando a especulação da delação, ali ela fala que a delação não vai ser aceita, e aí tá um empurra-empurra. Aí vem esse aqui, que é o Fernando Conrado. Presta atenção no que ele vai falar. Eu concordo com parte da narrativa dele, os nomes e as colocações eu não concordo, eu acho que pode ser isso como não pode ser. Não existe na mesa dado suficiente para tirar essa conclusão. Presta atenção. A gente tem que prestar atenção numa coisa, vocês estão vendo, né? O Toffoli aí, sócio de um resort com cassino clandestino, usando o irmão como laranja, vocês viram ali? A cunhada dele dizendo, cara, olha só, sócio de nada, olha a casinha que eu moro aqui, ó. Então vocês estão vendo tudo isso acontecer. Mas nesse Brasil, tu não pode achar que agora resolveram investigar as pessoas, tu não pode ser ingênuo nesse ponto, né? Alguém deixou explodir o Toffoli. Agora, por que estão deixando explodir o Toffoli dessa forma? Né, nesse Brasil que a gente está vivendo. Quem é que está pedindo a cabeça dele? Essa é a pergunta. Primeiro ponto, eu não acho que é o Toffoli que está sendo explodido. Eu acho que o Toffoli está na frente do Vorcaro, na frente do Master, porque ele está envolvido e ele está segurando. Quando passar o Toffoli, se passar o Toffoli, vai cair para a próxima barreira que vai ser o Moraes. Então tem que fazer. Por que o sistema está fazendo isso agora e contra o Toffoli? As respostas que eu busco na minha cabeça são duas, cara. A primeira delas, ou são os grandes banqueiros, até mesmo o André Esteves, tem um vídeo agora do Toffoli com o André Esteves no próprio resort dele lá, né? Ou seja, porque o fundo garantidor tem que pagar todas essas contas do Master aí, BTG vai ter que pagar, Itaú vai ter que pagar, Bradesco vai ter que pagar, né, meus amigos? E sabe quem é que passa na minha cabeça que pode estar querendo uma vingança contra o Toffoli? O nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Te lembra quando ele saiu da cadeira e falou, olha só, agora eu vou me vingar de todo mundo. E tá se vingando de todo mundo. Falta se vingar do Toffoli. Mas daí tu vai me dizer, Conrado, mas o Toffoli foi ele que tirou, que descondenou o Lula. Meus amigos, mas lá em 2018 ele votou pela condenação do Lula, né? Ele tava na segunda turma. Eu discordo, né? Nada a ver com o Lula isso, nada a ver. Isso aí é narrativa para conseguir viralizar, na minha humilde opinião. Eu não conheço o Fernando Conrado, não concordo com ele, eu discordo com ele das outras coisas, nem sei o que ele mais fala. Eu tô falando isso porque eu acho que esse cara é meio famoso, né? Eu não conheço ele. Não acompanho ele, mas basicamente essa parte aqui eu acho que é um pouco devaneio, vingança do Lula, acho que é ir muito longe, tá? Ir muito longe, porque o grande interessado, acho que o Lula tá com tanto pepino na mesa, vou me vingar do Toffoli. Amigo, ele tá sentando no pepino do Trump internacional, ele tá sentando no pepino do INSS, ele tá com medo da CPI do Master, que é outro pepino, tem o pepino do STF conjunto, todos os pepinos no colo dele, porque se o STF fica fraco, vai prejudicar ele nas eleições, tem o TSE, que é outro pepino que tá saindo da mão da patota deles, indo pro Nunes Marques e pro Mendonça, ou seja, o TSE teoricamente não vai apertar tanto as eleições a favor dele, como aconteceu na outra eleição. Ou seja, tem uma sequência de pepino, tá com uma sala de pepino assim, ele tá tentando escolher o menor ali, entendeu? Essa é a grande realidade. Aí ele vai
se vingar do cara que libertou ele. Cara, é uma guerra que se ele entrar, ele vai perder. Ele tá com tanto perdoa a palavra, tanta pica, que eu acho que não é isso, sabe? O que tá acontecendo ali é que não querem pagar o FGC sem ter uma punição. E o discurso do Esteves em Davos deixa isso muito claro. E aí tem essa colocação aqui do Vinícius Carrion que, presta atenção, eu não me espantaria se no futuro, não muito distante, alguns ministros do STF defendessem uma anistia ampla, geral e restrita. E aí, o que você acha? Você acha que eles vão defender uma anistia ampla, geral e restrita ou não? Eu acredito que a gente possa ter uma surpresa, porque no andar da carruagem, meus amigos, eu acho que cada vez fica mais interessante para eles uma anistia, porque eles estão indo para um caminho pesado, meus amigos. Eles estão indo para um caminho extremamente pesado. Ó. O dólar, por exemplo, chegou a bater 5,29, chegou a bater 5,28 hoje, já está 5,30. E aí, meus amigos, eu reforço para vocês, tenha um pouquinho de dinheiro em dólar. Se você não sabe investir em dólar, eu tenho meu e-book, que está com 37% de desconto, aprende a investir. O link está aqui na descrição e fixado no primeiro comentário, eu te ensino a investir do zero em dólar. E eu gostaria muito de saber quais são os próximos e-books que você gostaria que eu lançasse. Comenta aqui embaixo que eu vou pensar com carinho. Perfeito? Um abraço e até o próximo vídeo. Lembrando, temos live hoje depois das 8 da noite.